Eles foram acusados de um crime impossível e culpados pelo comportamento de uma multidão. Foram presos coletivamente e tiveram seus direitos humanos violados. Tudo isso para serem julgados por um tribunal incompetente, composto por juízes suspeitos e politicamente motivados. Nós derrotamos o bolsonarismo! O brasileiro comum, sem conhecimento jurídico, não faz ideia da injustiça que foi cometida pela justiça contra os manifestantes do 8 de janeiro. São ilegalidades que permanecem até hoje e que se somam a novas agressões ao Estado de Direito, como a recusa de Alexandre de Moraes em aplicar imediatamente a nova lei da dosimetria, um dispositivo penal legítimo aprovado pelo Congresso eleito, que já está em vigor em todo o país, exceto no gabinete do ministro do STF. No meu comentário de ontem, eu abordei essa aberração judicial, mas depois eu percebi que em nenhum momento eu falei sobre a importância da lei em si. E para compreender a dimensão da crueldade do ministro Alexandre de Moraes, nós precisamos falar sobre a dosimetria, o cálculo da pena estabelecida pelo juiz ao condenar um réu. Para começo de conversa, esse cálculo deve seguir parâmetros fixados em lei. A ideia é que a pena seja proporcional ao delito. E para isso, o juiz Deixe leva o seu em like, conta se inscreva vários no canal. critérios que atenuam ou agravam a punição. A personalidade, a conduta social da pessoa, se ela tem antecedentes criminais, se é reincidente, se ela estava armada ao praticar o ato, a intensidade do dano que ela gerou. Por exemplo, uma mãe de família, amorosa, trabalhadora, sem antecedentes criminais, desarmada, cujo rabisco de batom foi removido com um jato de água, em tese, deveria ter sua pena muito aliviada. O mesmo vale para um senhor de mais de 70 anos que nem estava presente nos atos do 8 de janeiro e só fez um pix de R$500 para uma vaquinha de ônibus dos manifestantes. Contudo, ambos os réus, a moça do batom e o idoso do pix, foram sentenciados a 14 anos de prisão. E é esse tipo de abuso que a nova lei da dosimetria combate. Essa lei impede o que o direito romano lá na antiguidade chamava de bis in idem, ou seja, a dupla punição, condenar o acusado duas vezes pelo mesmo fato. É um princípio jurídico tão elementar que ele existe há mais de 2000 anos, mas a primeira turma do STF, em pleno século XXI, fez questão de ignorar esses fundamentos básicos e puniu os réus do 8 de janeiro, somando as penas dos supostos crimes de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que tratam essencialmente da mesma coisa. Esse é o motivo pelo qual a Débora do Batom foi condenada àqueles absurdos 14 anos de prisão. O Perdeu Mané, a famosa pichação na Estátua da Justiça, rendeu a Débora uma pena de 1 ano por dano qualificado e deterioração de patrimônio público. Mas a soma das penas por tentativa de golpe e abolição do Estado de Direito totalizou 12 anos. Para deixar a coisa ainda mais absurda, Débora também foi condenada a mais de 1 ano de prisão por associação criminosa armada, embora ela só tenha empunhado um batom. O fato é que essa moça trabalhadora, mãe de família, sem antecedentes criminais, ficou presa na cadeia, sem julgamento, por quase 2 anos, ilegalmente afastada dos filhos menores, para depois ser condenada a 14 anos de prisão, que agora, ainda bem, ela cumpre em regime domiciliar. Isso é mais do que uma punição desproporcional, é um castigo desumano. A ponto do jornal O Estado de São Paulo escrever um editorial intitulado "Isso não é justiça". Aspas por texto. Para qualquer pessoa minimamente sensata, imbuída de boa fé e, sobretudo, senso de justiça, uma pena tão draconiana como a imposta à ré pelo ministro Alexandre de Moraes não passa nem sequer por razoável, que dirá por justa. Importante destacar que as punições do 8 de janeiro eram tão descabidas que o próprio presidente do STF, à época, Luiz Roberto Barroso, se dizia favorável à redução da pena, por considerar abolição e golpe como um só crime, a partir de condutas sobrepostas, um princípio básico do direito penal conhecido como consunção, quando um crime mais grave, ou um crime final, absorve o crime mais leve ou o crime meio. Mas voltando para a lei da dosimetria aprovada pelo Congresso, é importante repesar que ela apenas reforça princípios de direito milenares que já deveriam ter sido aplicados desde o começo, no caso do 8 de janeiro. Como esse princípio foi
deliberadamente violado pela primeira turma do Supremo, as penas se tornaram abusivas. A imprensa protestou, a sociedade se indignou, o Congresso reagiu e ainda assim Alexandre de Moraes continua ignorando a lei. Mas por